dúvida aqui, resposta Rodrigo Silva, né? Como eu estava dizendo, né? A transmissão do Evangelho fez de duas maneiras. Não tinha nada escrito. Primeiramente, oral. O livro de Atos dos Apóstolos deixa bem claro, bem simples. Atos dos Apóstolos 2:14. Primeiro, pregar Pedro, porque a profecia está sobre a vida de Pedro, de pastorear os cordeiros, de pastorear as ovelhas. Olha só que interessante, ó. Parágrafo 76 do Catecismo da Igreja Católica. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez de duas maneiras. Oralmente pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplo, e ação transmitida aquelas coisas que o receberam, das palavras, da convivência, da obra de Jesus Cristo, ou aprenderam da sugestão do Espírito Santo, por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo puseram por escrito a mensagem da salvação. Se você catar Eusébio Cesareia ali, ó, o primeiro que empregou o evangelho escrito foi o evangelista São Marcos. Na patrística aqui, ó, Rodrigo Silva. Pedro pregando em Roma. Aqui, ó. O evangelho segundo São Marcos, ó. Ali na patrística, capítulo 14, versículo 1. Aqui, ó. Marcos primeiro, ó, a patrística, capítulo 16 da patrística, a página 82, ó. Narra-se ter sido esse Marcos o primeiro a ser enviado ao Egito, onde pregou o evangelho que havia escrito. Estabeleceu a igreja, que é as comunidades, né? A primitiva, a primeira, das quais na própria cidade de Alexandria. Olha só que interessante, o primeiro que pregou o evangelho por escrito, pela Pedro pregando, foi o evangelho de São Marcos. Então, a gente vemos que não tinha essa biblinha bonitinha. E são livros. A Igreja Católica organizou e compilou. Por que a Igreja compilou? Porque foi os discípulos. O outro evangelista, a geógrafo, foi o São Marcos, que escreveu também o livro de Atos Apóstolos. Quem diz é o livro de Cesareia, lá no 3º século, 312 e 317. Simples. Se for cada um protestante ver isso aí, vai distorcer. Que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o Vicarius Filii Dei. Gente, então não olha, precisa. A esposa dele está aqui. Ele fala assim. Pedro, ele é o que? Ele é o porta-voz de Cristo. Ele é o representante de Cristo. Então ele é o próprio Cristo, porque ele é o pastor. A sombra de Pedro curava. Por que a sombra de Pedro? Porque a presença de Cristo sobre a sua vida. Pedro, do mesmo jeito lá no Velho Testamento, Moisés, ele é o porta-voz de Deus. E no Novo Testamento, Cristo deu pastoreio a Pedro para ele ser o porta-voz dele aqui na terra, para pastorear a sua esposa, que é a igreja. Lucas 10, 19, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou, aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? A igreja. Então, o caminho da verdade é a igreja. Cristo enviou quem? Os apóstolos. Que ele escolheu para os apóstolos 1, 2, Mateus 10, Lucas 6, Marcos 2, Marcos 3 e Lucas 6. Interessante. É sobre o fundamento dos apóstolos. Como o cara estuda tanto, o cara é tão contraditório, né, meu? Sim, com essas palavras difíceis em casa também? Nossa! Tem que ter um aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Esse ex-cátedra é o seguinte, da cadeira. Então, o Vicarius Filii Dei, que fica substituto do Filho de Deus, é um dos títulos papais. Então, o que ele fala... Claro que ele é substituto do Filho de Deus, porque Cristo deu o pastoreio a ele. Simples, Rodrigo. Está na Bíblia isso aí, João 21, do 15 ao 17. Ele é o substituto do Filho de Deus na terra. É o porta-voz, de acordo com Moisés lá, que é o substituto de Deus lá no Velho Testamento.
passando por intermédio de anjo, que prefigura a teofania de Deus. Prefigura a teofania de Deus, né? Que é o porta-voz de Deus, é o anjo lá no Velho Testamento. No Novo não tem porta-voz, não tem intermediário, é o próprio Deus. Na cadeira de Papa, é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o Papa decretar amanhã na cadeira dele que todo católico tem que vestir preto, virou doutrina da igreja. Virou lei. Quando Martinho Lutero, em 1517, levou... Aí ele tipo generaliza, né? Não, é doutrinário. Fundamento dos apóstolos. Em termo doutrinário, que vem lá do fundamento dos apóstolos, sim. Sim. Não é essa cagada que o Papa está fazendo, entrando no mundo político fazendo cagada. Não, não é assim, é fundamento dos apóstolos. Tem que estar de acordo com a tradição e o magistério e com o fundamento dos apóstolos. Contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que... E essa indulgência aí, não tem nada escrito. Isso é uma invenção protestante também. Não tem nada escrito, não tem como nem provar isso, os protestantes, que o Papa cobrava indulgência, tal, etc. Não tem como provar isso, não tem. Aquele filme lá do Martinho Lutero mostra, mas é distorcido. O lema da reforma protestante era sola escritura, só a Bíblia. Sola escritura, sola gracia, sola fide. Só a escritura, só a graça, só a fé. E, curiosamente falando, isso estava profetizado que aconteceria na Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia para você. Ele tenta mostrar na Bíblia, mas é mentira. Somente a Bíblia. Mas a Bíblia vem da onde, Rodrigo Silva? Da onde surgiu a Bíblia? Não é somente a Bíblia, mas da onde surgiu? Como eu falei aqui, o primeiro que pregou o Evangelho, que ele escreveu, foi o evangelista São Marcos. A Patrícia já distorce com essa pregação sua distorcida. Então, a Bíblia passou por onde? Primeiramente oral, por quem? Por magistério da igreja, Pedro, e passou pelo membro da igreja também, que faz parte do corpo místico do magistério, que escreveu o primeiro evangelho, que foi São Marcos. E tanto que ele pregou lá no Egito, ali, o evangelho que ele escreveu. Então, essa tese sua aí, Rodrigo Silva, está totalmente errado. Por que tem imagem de escultura na igreja católica, mesmo a Bíblia católica proibindo isso? Sim. Aqui, E alguém até já me falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam imagens de anjos. Isso é então verdade. Pode ter de anjos, não pode ter de santos, então acaba entrando em isso é verdade, só né? que tem uma questão. Lá por isso que eu falo. Agora, as imagens de anjos prefigura quem? Mateus 22, versículo 30. A visão de Cristo. Prefigura servos. A Arca da Aliança, o Karina Barque, o Rodrigo Silva, prefigura quem? Dentro da Arca da Aliança tem o quê? O cajado de Arão, o maná e a palavra. E dentro do ventre de Nossa Senhora tem o quê? O sacerdote. O maná prefigura a Eucaristia da igreja, que Cristo estipulou fazer isso em memória de mim. E a palavra, os 10 mandamentos, é quem? É Cristo, que se fez carne no ventre de Nossa Senhora. A imagem não é para ilustrar. A imagem é um ícone que aponta a Deus, como você diz aí. Que te remete a aquela serpente, levava o povo para quê? Para Deus. O povo adorava a serpente? Não. Números 21, 8 e 9. Tanto que lá em 2 Reis 18, 4, essa serpente foi destruída, porque o povo começou a prestar culto e adorar e chamava Neusatã. Não era um ícone mais que levava a Deus, que te remetia a Deus. Tanto se você catar em Êxodo 25, o tabernáculo, lá está cheio de imagens também, de querubins. E a Arca da Aliança tem 2 anjos. E se catar 1 Reis 6, 22, 35, tanto por dentro, tanto fora, tinha imagem de escultura de leões, de bois, querubins. Ezequiel 41, 17 e 18, até o 26, tinha imagem de escultura tanto por dentro, tanto fora, e figura humana.
em 1 Crônica 13, 14, a imagem da Arca da Aliança fazia milagres e prodígios na casa de Obed-edom, em uma Arca da Aliança que tem 2 querubins, 2 anjos, que tem boca, mas não fala, que tem asa, mas não voa, que tem pé, mas não anda, que tem mão, mas não palpa, tem boca, não emite som algum, tem ouvido, mas não escuta, tem nariz, mas não cheira, etc. É simples. Salmo 113 na Bíblia Católica, a Bíblia Protestante 115. Então vamos botar tudo errado esse contexto. Se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Nem a arca. Que interessante. É para ilustrar, jamais nenhum sacerdote prostrou diante dessa arca. Adianta que ter tanto conhecimento desse nível aí e ser desonesto. Vamos na Bíblia, né? Tudo está baseado na Bíblia, Karina? Vamos na Bíblia. Josué 7:6. Josué rasgou suas vestes e prostrou com a face por terra. Josué rasgou suas vestes e prostrou com a face por terra. Josué rasgou suas vestes e prostrou com a face por terra. Diante de quem? Diante da onde? Até a tarde da arca do Senhor. Tanto ele como ancião. Quem é ancião? Sacerdote de Israel. Cobriram de pó sua cabeça. Então o povo não se prostrava lá dentro do templo do rei Salomão. Ou diante do tabernáculo. É só para ilustrar, então? Tenha dó, né, o protestante? Virar protestante para acreditar nisso? Você fez uma péssima escolha, hein, Karina? Cada aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Tanto é que Deus colocou a arca dentro do santuário e no lugar santíssimo. E o único que podia entrar diante da arca, onde tinha esses anjos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo não ficava vendo esses anjos. Sim. E o dia que o povo... então o povo não ficava vendo esses anjos. Então, o sacerdote, só o sacerdote que tinha autoridade de carregar a arca da aliança. Josué 6:6, Josué 6:3 e no livro de Samuel também fala, né? E as imagens de escultura, tanto por dentro e tanto por fora, artisticamente desenhadas, tanto no tabernáculo e tanto no templo do rei Salomão. É para quê? O povo não via aquelas imagens de escultura desenhadas, tanto por dentro, tanto por fora? Eu não entendo onde, Rodrigo Silva, onde você quer chegar. Então, a Arca da Aliança era só o sacerdote que via, que estava lá no Santo do Santo, era só o sacerdote que era permitido. Os querubins desenhados, artisticamente, tanto por dentro, tanto por fora. Ezequiel 41, 17, 18. Ou 1 Reis 6, do 22 ao 35. Ou o tabernáculo, ali no tabernáculo ali, Êxodo 25, 18, Êxodo 25, 26, 1. Interessante, né, Rodrigo Silva? Aonde você quer chegar? Tanto que você não provou nada na Bíblia. E não tem como você provar na Bíblia, porque a Bíblia defende a igreja, a Bíblia é da igreja. Para pregar esse argumento aí todo distorcido. Não tem onde correr, ó. Josué rasgou suas vestes e prostrou com a face por terra, até a tarde, diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriu de pó a sua cabeça. Você cata aqui. 1 Reis, pode encerrar o vídeo, porque eu não quero nem falar mais, já chega. Aqui, ó. 6. Aqui, ó. 35. Ó. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor do santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Olha só, nas paredes, ó, querubins desenhados. Então o povo entrava lá, não via esses querubins? Era só o sacerdote? Ah, misericórdia, né, o Rodrigo Silva? Tem mais. 35. Mandou esculpir nela querubins, palmas, flores abochadas e cobriu tudo de ouro, juntando a escultura. Não tem como fugir, cara. Olha o tanto de
28. Revestiu também de ouro os querubins. Tinha mais também do que, ó. 7, 25, ó. Se o cara for pregar o primeiro rei, cai em contradição, cara. O Velho Testamento todo, né? Aqui, ó. 25. Esse apoiava, primeiro Reis 7, 25. Esse apoiava sobre 12 bois, dos quais querubins olhavam para o norte, 3 para o sul, 3 para o oriente, 3 para o oriente. Olha só, 12 bois prefigura aqui, lá no Novo Testamento. O 29, ó. Nos painéis enquadrados de moldura havia leões, imagem de leões, tá? De leões, ó. Leões prefiguram o quê? Bois e querubins. A casa caiu. É somente, só sola escritura. É somente a sola escritura. Somente a sola escritura, né, protestante? Mas somente do meu jeito. Do jeito que eu acho, os versículos que eu gosto. Em Apocalipse 12, 17, olha só. Isso serve para nós católicos. É mandamento para nós católicos. Aqui, ó. Aqui, ó. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus. E tem os testemunhos de Jesus Cristo. Por que o resto da descendência da mulher? Porque a igreja de Cristo se dividiu. Olha só que interessante. A igreja se dividiu. Por isso é o resto da descendência da mulher. Porque não é toda a geração que irá guardar os mandamentos. Quem é a descendência da mulher? Primeiro cristão ali, ó, Pedro. As apóstolos ali, Maria estavam junto com os apóstolos, reunidos no cenáculo. E os protestantes falam que Maria, ela está dormindo. Apocalipse 12 deixa bem claro que ela está na glória. E coroada de 12 estrelas. Que prefigura o quê? Simples. Esse texto de Apocalipse 12 aqui é Nossa Senhora todinha. Mostra Nossa Senhora, mostra a guerra é contra quem? A descendência da mulher. Cristo é a descendência da mulher. Olha só que interessante. E nós somos esse resto que quer defender essa igreja que ela deu à luz. Salve Maria, sou missionário São Roberto.